Falar um pouquinho nessa aula para vocês sobre os conceitos básicos da análise do comportamento. Claro que existem muitos conceitos dentro da análise do comportamento, mas eu consegui tentar condensar aqui os principais, né? Que eu falo que é o arroz com feijão, né? Que vai fazer sentido na prática de vocês quando vocês estiverem atuando, né? E também são primordiais para vocês entenderem um pouco e para poder executar o trabalho também, tá? Quando eu falo do que é comportamento, eu gosto de trazer um exemplo, né, que fez muito sentido e que muitos teóricos ele usam, né, usam essa analogia, que seria que comportamento é tudo que o homem morto não faz. Né? Então, tudo que o homem morto não faz é considerado comportamento, ou seja, tudo, né? Numa descrição mais conceitual, o comportamento ele é definido como a interação do indivíduo com o meio, né? Então, o comportamento é tudo aquilo que o indivíduo faz em seu ambiente, né? Então, diante disso, a gente sabe que o indivíduo ele influencia o seu meio da mesma forma que o meio também influencia nos seus comportamentos, né? Então, tudo que é verbo a gente pode falar que é considerado comportamento, né? Então, escrever, correr, sorrir, beber água, comer, pensar, sentir, imitar, chorar, gritar, bater. Então, é tudo que é tanto observado por outras pessoas, mas também comportamentos internos ali, como pensamentos, né? Então, a análise do comportamento ela considera comportamentos externos e internos como comportamento também, tá? E aí é importante a gente entender essas dimensões do comportamento, né? E isso faz muito sentido na prática de vocês, quando a gente fala dessas dimensões do comportamento, né? Então, dentro, uma das dimensões seria a topografia, que é a forma como que o comportamento se apresenta, né? E a forma como ele aparece, né? Então, a forma, vou dar um exemplo, né? Então, apontar para a garrafa ou dizer quero água são diferentes topografias para o mesmo comportamento de pedir água, né? Mas a forma com que eu emitir esse comportamento ela foi diferente. Então, apontar para a garrafa de água foi uma forma não verbal e dizer água foi uma forma verbal que eu me expressei ali para o comportamento de pedir água. Então, a topografia ela pode assumir diferentes formas ali de como o comportamento ele vai se apresentar, tá? Também temos a frequência, né? Que é quando a gente mede quantas vezes esse comportamento aparece. Por exemplo, durante uma hora de sessão, o aprendiz ele apresentou 8 vezes o comportamento de bater na mesa, né? Então a gente considera a frequência, né? Então a gente está medindo a frequência desse comportamento. Tem a duração também, então existe uma diferença de frequência e de duração, né? Porque a frequência, eu vou ver a frequência que esse comportamento aparece, a duração é quanto tempo ele dura, né? Esse comportamento, né? E eu falo que às vezes, algumas pessoas que confundem frequência com duração, então a frequência é quantas vezes e a duração eu vou ver o quanto tempo dura esse comportamento, né? Então, eu vou medir numa sessão de 50 minutos quanto tempo esse aprendiz chorou, né? Então, ele chorou durante 5 minutos dentro de uma sessão de 50 minutos, né? A latência seria o intervalo, né, de tempo entre um estímulo e a apresentação desse comportamento, né? Então, vou dar um exemplo. Depois que a T ela pergunta, né, para o aprendiz, o que você está fazendo? O aprendiz ele demorou 3 segundos para responder, estou comendo, né? Então, seria o intervalo do tempo entre a SD dada e a resposta do aprendiz, tá? Então, ela tem sempre esse intervalo de tempo entre um estímulo e a apresentação do comportamento. Aí temos a magnitude, que seria também uma forma de medir a intensidade desse comportamento, né? Então, quando eu vou falar um comportamento de resmungar e chorar alto. São diferentes magnitudes para o comportamento de choro. Então, eu posso chorar gritando ali com lágrimas ou eu estar resmungando e chorando, né? Então, a magnitude desse comportamento é sempre eu vou olhar para a intensidade que esse comportamento apareceu. Então, um grito alto ou um grito baixo, né? Então, é um comportamento, mas que tem diferentes magnitudes.
tá? Do comportamento de gritar. É, também temos, quando a gente vai pensar para descrever esses comportamentos, né, a gente precisa pensar em alguns requisitos para trazer essa descrição, né? Então, a descrição do comportamento, ela precisa ser clara e objetiva, né, sem trazer elementos de inferência, né? Então, quando eu vou descrever esses comportamentos, eu preciso pensar numa forma que o outro vai entender o que eu estou querendo trazer sem uma inferência pessoal. Eu preciso descrever, né? Então, quando eu vou descrever esses comportamentos, esses fatores precisam ser mensuráveis, né? Então, eu não vou falar assim, ah, o aprendiz ficou triste. Não, eu vou descrever de forma mensurável esses fatores. Ah, o aprendiz parou de fazer a atividade, olhou para a terapeuta e os olhos encheram de lágrimas, ou ele abaixou a cabeça, né? Então vou descrever fatores que eu consigo mensurar esse tipo de comportamento, sem uma inferência, ah, o aprendiz está triste, né? Eu vou ter que descrever esses comportamentos de forma observável, né? Então eu vou descrever o que eu observei, não as inferências que eu tive a partir daquele comportamento, e ela precisa ser completa, trazendo exemplos, né? De uma forma que a outra pessoa vai conseguir entender de maneira clara a descrição desse comportamento, ok? E aí, quando a gente fala de descrição de comportamento, eu acho que é importante a gente saber a forma como a análise do comportamento mais usa para poder descrever esses comportamentos, né? Então, a gente fala muito que é a tríplice contingência, o famoso ABC, tá? Ele é usado para analisar a relação do comportamento com o ambiente, né? Da gente entender o que aconteceu antes, a resposta que o aprendiz apresentou e qual foi a consequência dada para aquela resposta, tá? E aí é onde a gente vai intervir a partir descrevendo esse comportamento, a gente sabe a forma como vamos intervir, tá? Então, e muitas vezes a gente vai intervir tanto no antecedente ou na consequência, né? Então, para a gente poder alterar um comportamento, nós devemos intervir ou no antecedente ou na consequência, né? Então, presentes nessa tríplice contingência. Então, o antecedente, ele é o que acontece antes da resposta, né? Então, antes do aprendiz bater na mesa, ele teve um antecedente, ele não bateu na mesa do nada, né? Então, o que que aconteceu? Ah, eu apresentei uma demanda para ele, ou eu falei com ele, né? Então, qual foi o comportamento antecedente àquela resposta, né? E aí, depois a consequência. Ah, depois disso eu parei a atividade, depois disso eu fiquei olhando para ele, depois disso eu repreendi. Então, o que que aconteceu depois dessa resposta, né? E aí, a gente mudando, né, tanto o antecedente ou a consequência, a gente vai conseguir mudar, talvez, a resposta que a gente quer, né? Então, a gente consegue alterar o comportamento, né, alterar aquela resposta, trabalhando ou com formas antecedentes ou com a consequência, tá? Vai ficar mais claro nas aulas de manejo de comportamento também, tá? Mas é importante sempre quando você vai descrever um comportamento, ou que você vai levar isso para o coordenador, é importante você ter preenchido esse ABC, tá? Porque para nós é muito importante entender qual foi o antecedente e qual foi a consequência que você deu, para a gente poder ver e analisar as variáveis que está controlando aquele comportamento também, tá? E é importante, quando a gente fala de antecedente, de consequência, né, a gente entender quais são essas consequências, né? Então, as consequências podem ser reforçadoras, pode ser punidoras e pode ser extintas também, né? Então, o reforço, a gente sempre fala que é a consequência que aumenta a chance do comportamento acontecer de novo, né? E aí ele pode acontecer através de reforço positivo, que é o acrescentando um elemento ou um estímulo que aumenta a chance do comportamento ocorrer, né, acontecer, e o reforço negativo, que é eu retirar um elemento que aumenta a chance do comportamento ocorrer. Então, assim, a gente precisa entender que, independente do reforço positivo ou negativo, ambos eles vão aumentar a chance daquele comportamento ocorrer novamente, tá?
A punição seria uma consequência que diminui a chance do comportamento acontecer de novo, né? Então, essa punição ela pode ser uma punição positiva, que é o acrescentar um elemento que diminui a chance do comportamento ocorrer, ou ela pode ser uma punição negativa, que ela retira, né? Eu retiro um elemento que diminui a chance do comportamento ocorrer, tá? E a extinção seria não dar consequência, né? O que faz com que aos poucos esse comportamento ele pare de acontecer. Então, se eu emito uma resposta que não tem uma consequência, nem reforçadora e nem punitiva, eu quebro essa relação de antecedente, resposta e consequência, né? Então, acaba que conforme eu não tenho uma consequência para minha resposta, eu acabo não emitindo mais esse comportamento, tá? Vai ficar mais claro depois quando a gente falar de comportamento interferente, essa questão das consequências também, tá? É, e também é importante a gente entender como usar essas consequências, né? Então, tanto para a gente poder trazer, né? O objetivo dessa aula é trazer um pouco mais dos conceitos, né? Para vocês aplicarem depois, mas assim, como a forma como eu me comporto, né, a forma como eu vou trazer a consequência para aquele comportamento, para aquela resposta do aprendiz, ela é muito importante para a gente poder aumentar ou diminuir aquele comportamento, né? Então, as que mais usamos na intervenção em aba é a questão do reforço positivo, né? Que é como a gente sabe que tem a punição, ela tem vários efeitos colaterais, então a gente sempre trabalha sem punição, tá? Mas a gente trabalha sempre baseado no reforço positivo, né? E a gente sabe que com o reforço positivo, o aprendiz ele aprende, né, de maneira mais rápida, ele além de favorecer o bem-estar e a satisfação, né? E é reforçador, né? Então é muito melhor que o aprendiz ele aprenda através do reforço positivo, é o carro-chefe ali, onde as nossas consequências sempre vai produzir um reforço positivo, tá? E aí, as consequências, elas podem ser é, de várias formas, né? Então, quando a gente fala assim, como que eu vou usar uma consequência quando eu quero que o aprendiz ele preste atenção, né? Então, quando a gente fala de reforço negativo, né? Então, a gente pode usar, né? Mas a gente não pode criar antecedentes aversivos para que aquele aprendiz peça pela retirada desse comportamento, né? Desse reforço, né? Então, eu posso trabalhar com reforço negativo, porque ele também vai aumentar, né, a probabilidade desse comportamento ocorrer, mas a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente vai aplicar isso, né? Para que isso não seja confundido como uma punição, né? Então, eu não vou criar antecedentes aversivos para fazer com que o aprendiz peça pela retirada, né? Então, a chantagem, né? Então, é um exemplo claro de reforço negativo, né? E também, assim, se você não fazer tal coisa, eu vou retirar o seu celular, eu vou retirar a hora do parque, né? Então, isso a gente acaba falando que é chantagem e que é reforço negativo e acaba não sendo tão eficaz igual o reforço positivo, tá? Então, a gente não usa, a gente usa muito mais o reforço positivo, tá? É, E o que não usamos na intervenção em aba, que é a punição, que eu já falei, né? Porque ela gera consequências graves, graves e emocionais, né? Além de funcionar apenas diante do agente punidor, né? E o que pode, inclusive, gerar um aumento nos demais contextos, né? Então, a criança, ela se comportar só através da punição, tá? E a extinção, que é um procedimento também, né, que a gente utiliza, mas é importante a gente ficar atento, né, que ela não vai funcionar em todos os casos, ela deve ser usada ao mesmo tempo que se deseja aumentar algum repertório adequado, né, então não adianta eu só não dar uma consequência para aquele comportamento, mas também não ensinar uma forma, uma outra forma daquele aprendiz se comportar, né, então vou dar um exemplo, né, o aprendiz, ele
toda vez que ele quer pedir alguma coisa, ele bate, em vez dele pedir, né, ele bate a cabeça, né, bate a cabeça na parede, né? Então, a intenção é que eu faça a extinção daquele comportamento, porque não é um comportamento que vai produzir qualidade de vida, não é um comportamento que vai ensinar ele a aumentar esse repertório, né? E acaba colocando ele em risco também, né? E aí, não adianta eu só não dar uma consequência, só não reforçar. Eu preciso ensinar um comportamento alternativo. Então, ao invés dele bater a cabeça na parede para pedir algo, a gente pode ensinar ele a apontar, a gente pode ensinar ele a apontar uma figura, né? Então, não vou dar uma consequência para aquele comportamento, eu não vou reforçar, eu quero extinguir aquele comportamento, mas ao mesmo tempo eu preciso gerar um comportamento alternativo, né? Para que ele, ao invés de bater a cabeça, ele pode levantar a mão, ele pode apontar uma figura, né? Quando ele não for, né? O aprendiz não for não verbal. Então, é importante que eu consiga usar a extinção, mas pensando que eu vou ter que gerar um outro repertório também para aquele aprendiz poder se comunicar, tá? Então, né, a gente conclui que todo comportamento que é emitido, ele só é emitido porque está sendo reforçado, né? E é importante a gente entender, né, que o comportamento ele não acontece do nada, né? A gente sempre tem um antecedente, ele sempre é emitido porque está sendo reforçado em algum contexto, né? Então, ai, nossa, eu não reforcei mais, mas esse comportamento ocorre, ainda ocorre. Então, a gente precisa entender, né? Analisar, fazer um ABC para a gente poder entender que muitas vezes aquela consequência não está mais reforçando, mas talvez alguma outra consequência pode estar reforçando aquele comportamento, ou em algum outro contexto ele está sendo reforçado, né? Então é importante que vocês entendam que o comportamento ele não ocorre do nada e que a gente precisa entender quais consequências a gente está dando para esse comportamento ainda permanecer, ok? Então, por hoje é isso. A gente vai ter uma aula só de reforçadores, que eu acho que vai ficar claro para vocês, né? E eu acredito que vocês vão conseguir, talvez, conseguir mensurar melhor quando a gente fala de reforço do comportamento, das consequências, né? Então vai ficar muito mais claro para vocês. Então, até a próxima aula. Até mais.